Cumprimento a todos com a paz do Senhor, uma boa noite. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto, o qual me chama muita atenção, e que Deus tem grandes lições para falar comigo e com você. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: Vocês já rodearam bastante estes montes. Agora sigam para o norte, ou em outras traduções, virem-se para o norte. Ordene ao povo dizendo: Vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês. Portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprareis deles, por dinheiro, comida para que possam comer, e também água para que possam beber. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês e coisa nenhuma lhes faltou. Meus irmãos, aqui nós temos uma passagem com alguns pontos importantes, interessantes a serem observados por aqueles que leem essa palavra. O primeiro deles é saber o contexto deste capítulo. A Bíblia ela vai dizer que o povo ele sai do Egito depois de mais de 430 anos de escravidão rumo a uma terra que já era deles. Já era sua por direito, Deus já tinha dado aquela terra a eles. Porém a Bíblia vai me dizer que eles permanecem no deserto por 40 anos. E eu fiquei me perguntando por quê. Quando nós olhamos a geografia daquela região, nós vemos que o caminho do Egito até Canaã levaria aproximadamente 6 a 7 dias. Pouco. Porém, a Bíblia me diz que eles permanecem 40 anos vagando no deserto. E por que isso acontece? A Bíblia vai me dizer que a geração que sai do Egito é uma geração dura, é uma geração que murmura, é uma geração que ainda está com o Egito dentro deles, tendo em vista que em alguns momentos eles vão sentir saudade das cebolas, dos pepinos e até das covas que eles tinham no Egito. Ou seja, era um povo que ainda não estava pronto para habitar a uma terra santa. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada é que Deus ele prefere que um povo santo habite em uma terra impura do que um povo impuro habite numa terra santa. Então, esses 40 anos, eles vão servir como um processo de limpeza interior naquele povo. A Bíblia vai me dizer que ninguém daquela geração que saiu do Egito vai adentrar a terra prometida. Isso é importante, a não ser por Josué e Caleb. São os dois únicos daquela geração que vão entrar, porquanto não murmuraram. A Bíblia me diz que se levanta uma nova geração, se levanta novas pessoas, agora já sem o Egito dentro delas. Essa nova geração que se levanta não nasceu no Egito. É uma geração que nasceu em meio ao deserto. É uma geração que vai nascer em meio a estes 40 anos no deserto. E a Bíblia vai dizer que chega um momento, Moisés ele vai escrever que chega um momento em que Deus olha para eles e diz: já basta.
Já tenho visto que vocês rodearam muito a essas montanhas. O deserto era um momento de reflexão. Era um momento de abrir a mente para o que o Senhor Deus tinha preparado para eles. Porém, o que é interessante é que eles não puderam entrar na terra prometida enquanto não passassem pelo deserto. E essa geração ela vai se levantar no deserto. É uma geração totalmente de uma outra maneira de viver. Portanto, em um ponto, Moisés vai dizer: não remova os marcos que os seus pais fizeram. Aleluias. E a Bíblia vai me dizer que chega um momento em que Deus olha para Moisés e diz: já basta. Vocês já estão rodeando essas montanhas há 40 anos. Chega. E há momentos que nós precisamos encerrar ciclos na nossa vida. O povo não poderia viver o novo de Deus, o povo não poderia entrar na terra prometida enquanto eles estivessem rodeando os montes. O Senhor, Ele tem algo novo para mim. O Senhor, Ele tem algo novo para você. Porém, eu entendo que enquanto nós não quebrarmos ciclos, enquanto nós não abandonarmos velhas atitudes, velhos hábitos, nós não estaremos prontos para viver o novo de Deus. O que é interessante nessa passagem é que não é o povo que encerra o ciclo. Não é o povo que olha, não é Moisés que olha para eles e diz: já chega. Nós estamos há 40 anos andando em círculos para chegar a um destino de uma terra que já é nossa. A Bíblia diz que o próprio Deus, no versículo 2, diz: então o Senhor me disse: vocês já rodearam bastante esses montes, virem-se para o norte. Existem ciclos na nossa vida que nós não quebramos sozinhos. E Deus aqui queria passar uma mensagem para mim e para você nessa noite, dizendo que para mim viver o novo de Deus, para você viver as promessas de Deus, é preciso encerrar ciclos, é preciso fechar portas, é preciso mudar os velhos hábitos. Porque não é possível viver o novo, viver o extraordinário de Deus, se ainda estivermos contaminados pelas coisas antigas. Ao contrário do que muitos dizem, na minha opinião, no meu entendimento, o deserto não foi uma forma de castigo para aquele povo, e sim uma forma de moldar o pensamento deles, de produzir um povo que estava apto para viver o que Deus tinha para eles. E vai chegar um momento que Deus diz: é hora de encerrar o ciclo. É hora de deixar a coisa velha para viver o que eu tenho planejado para você. É hora de abrirmos mão de relacionamentos, de hábitos, de costumes que não são próprios para vivermos a conduta que Deus tem para nós. Deus falou ao meu coração que é tempo de quebrar ciclos, é tempo de encerrar ciclos para viver novos propósitos. Aqui Deus não está mandando encerrar o ciclo somente por encerrar. Deus diz: já basta da mesmice, já basta da hipocrisia, já basta dos velhos hábitos, já basta da frieza espiritual. Deus quer levantar um tempo novo. Deus quer levantar coisas novas para mim, para você. Porém, nós precisamos encerrar ciclos. E o que eu acho interessante nesta passagem é que Deus, Ele não encerra o ciclo. Deus, Ele diz. Porém, Ele diz: virem-se para o norte. Deus, Ele não vai encerrar ciclos por nós, porque isso é algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos colocar à disposição para viver o novo de Deus. Nós precisamos nos colocar à disposição. Nós precisamos estar em posição de viver o extraordinário com Deus. E Deus, Ele não vai quebrar o ciclo por nós. É nós que temos que quebrar os ciclos. É nós que precisamos olhar para os velhos hábitos, olhar para as nossas atitudes
e buscar entender se eu estou pronto para viver o novo de Deus na minha vida. Aleluias. Eles tinham a promessa. E um outro ponto que me chama a atenção nessa passagem é o versículo 6, onde ele vai dizer assim: comprarão deles. Quem são eles? São os filhos de Esaú, são os edomitas, que era um povo que era inimigo do povo de Israel. Porém, Deus vai dar uma orientação sobre o que eles fariam ao passar pelas terras daquele povo. Deus ele vai dizer: comprareis deles por dinheiro comida, para que possam comer, e também água, para que possam beber. E no versículo 5, Deus vai começar dizendo: não entre em conflito com eles. Por que esses dois versículos me chamaram a atenção? Porque o povo, ele tinha a promessa. O povo, ele tinha a mão de Deus com eles. O povo tinha a providência. Porém, Deus diz: comprareis deles por dinheiro. O que eu entendo com isso é que a promessa, ela não me dá o direito de fazer o que eu bem entendo. A promessa não me dá liberdade para agir como qualquer pessoa agiria. Ter a promessa significa que eu tenho um destino, porém eu tenho que seguir dentro dos limites. E quem impõe esses limites não sou eu. Os limites que nós precisamos seguir dentro de uma vida cristã bem-sucedida é o Senhor, nosso Deus, que vai colocar. E para encerrar a reflexão deste versículo, eu gostaria de ler o versículo 7 novamente. O versículo 7 ele diz assim: pois o Senhor, seu Deus, os abençoa em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto durante estes 40 anos. O Senhor, seu Deus, esteve com vocês. E o que eu acho mais interessante é que ele diz aqui no final do versículo, eu vou até marcar aqui: coisa nenhuma lhes faltou. Por 40 anos eles andaram no deserto. E Deus sabia disso. Deus sabia que eles estavam desejosos de habitar a terra prometida. Porém, eles não poderiam entrar lá de qualquer jeito. E a Bíblia vai dizer assim: pois o Senhor seu Deus os abençoa em tudo. No meio do deserto, aonde não tem possibilidade, aonde não se planta, aonde não se tem água, aonde não se tem plantação, onde não se tem colheita, aonde se esgota a possibilidade humana, é aonde Deus ele entra. Se Deus ele te levou para o deserto, meu irmão, ele vai te sustentar no deserto. Interessante é que ele diz: comprareis por dinheiro, mas como eles vão ter o dinheiro se no deserto nada floresce? Se no deserto nada se planta, nada se colhe? E é aí que eu entendo que Deus ele age em meio à impossibilidade humana. Quando eu não posso, quando eu reconheço que eu não consigo, que eu não tenho, que eu não sei, é o momento que Deus ele entra na história. É o momento que Deus ele vai abrir as portas para mim. A Bíblia diz: o Senhor seu Deus os abençoou em tudo que vocês fizeram. Ele sabe. Interessante essas duas palavras. Ele sabe que você está no deserto. Ele sabe o seu caminhar, ele sabe a sua dificuldade. Ele conhece o seu sofrer, o seu chorar, as suas dificuldades. E ele te abençoou em tudo. E para encerrar, o que eu acho mais interessante nesse versículo é: durante estes 40 anos, o Senhor seu Deus esteve com vocês, e coisa nenhuma lhes faltou. Olha que coisa linda, a provisão de Deus. No deserto onde nada floresce, onde nada se planta, onde nada se colhe, onde não tem água, coisa nenhuma lhes faltou. A presença de Deus, ela já era o suficiente. E além da presença, eles ainda tinham a provisão de Deus. Se Deus te levou para o deserto, se Deus ele permitiu você estar passando pelo deserto, ele vai te sustentar.
Ele vai te ajudar, Ele vai guiar você neste caminho. Então não pense você que Deus não está vendo você neste deserto. Não pense você que Deus ele não sabe a condição que você se encontra. Não pense você que Deus ele não conhece a tua trajetória, porque Ele conhece, Ele sabe, e Ele tem te sustentado durante todos esses anos. Quando nós estamos diante de uma prova, eu aprendi isso com um líder meu da mocidade. Quando nós estamos numa prova, é o momento de nós olharmos para trás, e quando nós achamos que nós não vamos sair dela, nós lembramos das provas que nós já passamos e percebemos que o Senhor, nosso Deus, Ele esteve conosco em provas passadas. E se Ele esteve conosco nas provas passadas, por que Ele não vai estar conosco nas provas futuras, no que estamos vivenciando? E eu quero encerrar lendo com vocês a primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 5, seu versículo 7. Porque muitas das vezes nós estamos preocupados com muitas coisas. Nós estamos afadigados com as dificuldades, com as lutas, com os afazeres, que nós acabamos dando vazão às emoções humanas erradas. Porém, a palavra que o Senhor nosso Deus ele colocou no meu coração para encerrar aqui com vocês é 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. O povo estava no deserto, não tinha onde plantar. Imagina uma mulher gestante no meio do deserto, onde durante o dia a temperatura ela é superior a 40 graus e à noite ela é abaixo de zero. Imagina o desespero. Porém Deus estava com eles. Então nessa noite eu te convido a lançar sobre ele a sua ansiedade, a entregar nas mãos dele esse problema que você está passando, a depositar nele todas as suas ansiedades, porque ele tem o cuidado de você. Assim como não faltou nada para aquele povo no deserto, Deus não vai permitir faltar nada para você. Deus ele vai entrar com providência na sua vida. Deus ele vai entrar com providência na sua história. Então nessa noite eu te convido a lançar sobre ele todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, todos os seus projetos, os seus propósitos, tudo aquilo que você pretende realizar. Entrega nas mãos dele. Deixa ele tomar conta dos teus propósitos. Deixa ele fazer na sua vida. E você vai ver que a sua trajetória ela não vai terminar no deserto. A sua trajetória não vai acabar no meio da montanha de Seir. A sua trajetória não vai acabar aonde não tem possibilidade. Porque quando ele toma conta da sua vida, a sua trajetória ela vai terminar em bênção, ela vai terminar em felicidade. Então nessa noite, entrega para ele o teu fardo. Entrega para ele aquele choro que você esconde do seu parente, do seu marido, da sua irmã, do seu filho, do seu esposo. Entrega sobre ele. E ele vai ter cuidado de você. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma oração com você nesta noite. Eu convido você a fechar os seus olhos e declarar comigo: Senhor, entra na minha história, entra na minha causa, nos meus problemas, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Não permita que a ansiedade e a depressão ela venha me vencer. Não permita que eu venha me curvar diante das provações, porque eu confio no teu poder. Senhor, eu entrego nas suas mãos todas as minhas lutas. Todos os meus propósitos eu derramo diante dos seus pés. Em nome de Jesus. Amém.